Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Construindo o Inevitável. Se você ainda não nos segue, pare agora, segue a gente, ative os sininhos para receber todas as informações e não perder nada. E hoje o nosso episódio está muito especial, porque a gente tem aqui um neurocirurgião, mas não é só um médico, é uma pessoa muito diferenciada que ao longo desse papo vocês vão poder conhecer um pouco mais. Ele é neurocirurgião, doutor pela USP e tem uma vasta formação acadêmica e muita experiência, mas tem muitos outros diferenciais, além de ser mineiro e adorar um cafezinho assim como a gente. Seja muito bem-vindo ao Construindo o Inevitável, Luciano Foroni. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Bruna. Eh, Convite incrível, um prazer estar aqui, uma honra. Vamos bater um papo gostoso. Uma das coisas eu até estava pensando de onde que a gente se conhece, e eu não lembro, mas eu sei que faz muito tempo. Eu lembro que na pandemia a gente fez live juntos e eu lembro que faz muitos anos que a gente se conhece, se acompanha, é Hum. parceiro, mas eu não lembro, só sei que você é um médico diferenciado, Eu né. acho que foi na internet mesmo, no Instagram. Do A online. gente passou um, assim, pelo outro, não sei, e começou a trocar ideias, eu acho que foi daí. Ser referência hoje em neuros periféricos, plexo braquial, mas o que que ninguém vê nessa trajetória, até você se tornar essa referência? O que que tá por trás que ninguém vê? Hum. Não sei se ninguém vê, mas, vê menos porque foi uma opção, nichar, né. Focar em algo mais específico para que isso fosse a minha referência, né. Mas, passei por partes da neurocirurgia, por exemplo, a neurocirurgia vascular, que trata dos aneurismas, as malformações arteriovenosas cerebrais, os tumores cerebrais, e ainda opero isso hoje com menos frequência do que no passado, mas como forma de posicionamento, divulgação de conteúdo. Tem pouquíssimas pessoas que trabalham e menos ainda que divulgam assuntos a esse respeito. Então, falei: "Eu tenho uma oportunidade". Então, essa foi a minha escolha no meio do caminho, digamos assim, e tem dado muito certo. E por conta de tanta, publicação a esse respeito, etcétera, hoje em dia eu praticamente só atendo esse tipo de lesões e assim por diante. E uma das coisas que para mim me chama muita atenção quando eu falo diferenciado, porque eu sei que a neurocirurgia é uma das áreas mais complexas dentro da medicina, né, é algo que muda completamente a vida da pessoa, que a margem de erro ela tem que ser praticamente nula, né, mas além disso, Sim. não é só a parte técnica que é indiscutível, mas é a parte humana, né. Quando eu olho para o Luciano médico, eu não vejo só um médico super competente no que ele faz, eu vejo um ser humano cuidando de outro ser humano. É, Como que me foi? Como que emociona quando construiu isso, assim? Porque eu acho que esse é teu diferencial, porque vem pessoas do mundo inteiro operar contigo e fazem questão que seja, né, "Eu quero operar com o doutor Luciano". E, claro, como eu disse, técnica é importante, a gente que é da área da saúde, né, a gente gosta de estudar e saber o que que tá que como que a gente pode ser melhor naquilo que a gente faz, mas isso é algo que a gente não consegue ensinar. Como é que tu desenvolveu isso, assim? não sei, eu acho que é uma empatia infinita, assim. Eu acho que eu já falei isso com algumas poucas pessoas, que eu gosto muito de ser cirurgião, mas lá no centro cirúrgico eu sou muito técnico, né. O meu paciente está dormindo, anestesiado, e no consultório é que eu tenho a oportunidade de ser médico, de olhar, de ouvir, de pôr a mão, de entender, de fazer um silêncio, de dar um conselho. Hã, eu trabalhei muito tempo num hospital na zona leste de São Paulo, que é o Santa Marcelina de Itaquera, e provavelmente os pacientes que eu cuidava lá eram os pacientes mais simples, assim, mas os mais agradecidos. E já passei por uns perrengues
de malformações arteriovenosas cerebrais grandes, espalhadas, que eram inoperáveis, e eu sentia de dizer que eu não podia fazer nada por ela, que não dava para operar, que não dava para tratar. Dizendo: "Doutor, o senhor já fez muito, só de me ouvir". Uhum, uhum. Então, não sei, eu acho que faz parte de mim, faz parte de mim. Eu acho que não é todo mundo que se identifica. Eu já um colega meu uma vez me disse, fala assim: "Ó, os pacientes têm a cara, o estilo do médico, né". Então, eu tenho pacientes incríveis, assim, e conheço pessoas meio desviadas, aí os pacientes também são todos meio desviados. Eu falo: "Não, eles se combinam". A gente atrai, mas isso é muito verdade. Eu digo, às vezes eu digo para meus pacientes, eu sou expert em ansiedade, porque eu tenho ansiedade, né, então assim, eu sou meus pacientes, todo mundo chega, já se identifica, né, mas eu acredito muito nisso, né. Até dentro do empreendedorismo a gente fala muito que a gente atrai o cliente que a gente é, né, então eu acho que tem muito esse espelhamento e mudar vidas, né, eu imagino que é um nível de responsabilidade muito grande. Porque você pode mudar a vida de alguém, você pode salvar a vida de alguém, autonomia, liberdade, longevidade, enfim. Mas quando você fala isso, né, que você já fez muito, eu acho que é salvar vidas de várias formas, não só quando tá no centro cirúrgico, né. Não só no crítico da emergência, né, mas também no resgate de uma autoconfiança, no resgate de, eh, autonomia, como você falou, na recuperação de um movimento, no restabelecimento de uma função. Então, não tem preço. Uhum. O trabalho, né, tem um custo e etcétera, mas, eu acho mesmo que a gente é muito, 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 muito privilegiado no sentido de que a gente faz o que escolheu fazer, faz o que gosta, faz o bem para o outro, encontra satisfação, realização ao ver o outro se beneficiar do que você faz. Isso não tem preço. Hum. Legal. E uma coisa que eu achei bem interessante, conhecendo um pouco da tua jornada, é que tu tem uma presença muito forte no digital, né, de estar ali, mostrar o teu cotidiano e uma coisa até que a gente falou aqui nos bastidores, mostrar da forma que é, né, sem tentar transmitir um personagem, sem tentar florear a realidade, mostrando realmente aquilo que acontece. A pergunta que eu deixo aqui é: hoje, qual é a importância do digital para ti? É uma ferramenta que, porque provavelmente eu vejo no teu conteúdo que, além de tu transmitir, obviamente, esse contexto do cotidiano, tu ensina, tu educa, tu compartilha um pouco da tua experiência, que a gente fala pouco, mas a gente sabe que é muita dessa experiência. Então, hoje, qual é a importância do digital? Pensando que quem está vendo a gente aqui também, a gente fala muito para médicos, para profissionais da saúde num todo. Qual a importância hoje do digital para ti? Além de ser, obviamente, uma oportunidade de tu mostrar o teu trabalho, como é que tu enxerga o digital e quando tu olha como um profissional da saúde, o que que tu recomendaria, então, até em relação a esse aspecto, para outros profissionais que hoje falam assim: "Poxa, eu sou médico, mas eu não quero me expor, eu não quero aparecer na rede social, eu quero só aparecer lá na clínica, no dia da cirurgia". Como é que tu baliza isso, né, do digital e como é que tu poderia até aconselhar quem está vendo a gente que é da área da saúde também? Legal. Eu vou me lembra que eu quero dividir isso em 2 tópicos, que um é sobre a importância e o outro é sobre como. Acho que a respeito da importância, gigante, gigante. A internet e o digital mudou a minha vida profissional. Sim, antes e depois, e eles são completamente diferentes. Então, eu acho que precisa fazer. Não que eu vou abrir um parênteses, assim, eu não sou uma referência de estudo de como fazer, faça assim, etc, 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 porque eu fui experimentando, eu fui assistindo coisas muito fora da minha área, muito fora da medicina, para buscar pequenas referências. Eu sou um cara muito curioso no sentido de
capto pequenas coisas em infinitos temas que eu falo assim: "Puxa, que ideia legal. Cara, isso daqui dá para usar, isso aqui eu posso fazer, isso aqui não". E aí, eh, conheço vários colegas e hoje eu não sei se eu entro no como chama? No algoritmo da rede social, Uhum. mas eu recebo muita publicidade de colega médico. Muita, muita. E aí eu não me identifico muito, sabe, porque é uma coisa muito profissional, muito marcada, muito produzida, toda elaborada, não sei o quê. E aí eu fico me perguntando, falando, na hora que o paciente vê um vídeo dele e de repente ele até se encanta, na hora que ele chega no consultório é a mesma pessoa que está lá? Uhum. Então, eu tenho certeza que quem vê minhas coisas, na hora que chega no meu consultório fala assim: "Ah, é ele mesmo, parece que eu te conheço faz 10 anos". E eu e ia ser sobre o como que eu queria falar, assim, eu acho que faz muita diferença. Acho que faz muita diferença que você gere conexão, que você gere identificação e que essa seja a imagem que você é de verdade. Então tem muito vídeo muito produzido, muita coisa vendendo, né. Eu já escutei gente fora do nicho do não sei o quê, você tem que vender sem parecer que está vendendo. E entenda, eu não posso vender neurocirurgia, eu não posso vender milagre, eu não posso vender cura, Uhum. então o que que eu divulgo? Eu divulgo o que que é um problema, qual é o paciente que sofre disso, como pode ser a evolução disso, e como tem gente fazendo de um jeito que não devia. E eu vejo muito isso. Isso é uma coisa importante que você trouxe, porque hoje em dia, com o digital, né, e é legal porque você tá no digital desde quando eu comecei também, lá em 2017 a gente É, já estava mesmo? no digital, não foi? Então, assim, é uma época em que ninguém da área da saúde estava no digital, eram raras as pessoas que estavam no digital. E nessa época a gente também não era muito bem visto por estar no digital, né. Como é que foi pra ti iniciar isso, né, na contramão do que É, era a regra? na verdade foi assim, lá em 2017 foi quando eu comecei a gravar e postar as primeiras coisas no Facebook. E aí, cara, eu vejo um vídeo meu dessa época, eu não duraria 5 segundos assistindo, entendeu? Porque eu falo devagar, vocês estão vendo, eu penso para falar, eu respiro, e hoje em dia, se você respirar meio segundo, o cara já pensa assim: "Ó, já foi", né. Hã, e aí, nessa época, ninguém falava nada, eu acho, porque ninguém via, não tinha Não alcance. existia. É. Aí algumas pessoas começaram a ver, começaram a achar legal. Aliás, vou contar a história de por que eu fiz um negócio no Facebook. Eu participei de um Mad Talks. Era um sistema de aulas com o pessoal, uma parceria da Livraria Cultura com o Hospital Samaritano, e aí eles me convidaram para falar um tema e eu fui falar, e eu cheguei num plantão um dia e o pessoal falou: "Nossa, eu assisti seu vídeo, muito legal". Eu falei: "Aonde? Aonde? Onde eu vejo?". E só estava lançado no Facebook. Então, eu fiz uma conta só para ver. Só que é muito louco, né, quando você faz uma conta e entra no negócio, aquilo é uma plataforma infinita de divulgação do seu trabalho. Eu falei: "Cara, vou começar a fazer isso daí". E aí você vê as pessoas, cara, por onde a gente anda, não sei, eu falei: "Cara, eu quero estar naquele lugar ali, na mão da pessoa, e se eu não estiver lá, eu não existo, né". Então, Perfeito. esse foi o Nossa, e essa visão lá em 2017 é uma visão muito disruptiva, porque hoje eu falo com médico, eu digo quase todos os dias, e tem muitos que ainda não têm essa visão. E hoje, se tu não tá no digital, é quase isso, é quase como se você não existisse, né. mas eu acho que isso talvez tenha feito diferença, mas onde a chave mudou foi que março de 2020, pandemia, um final de semana antes a gente estava fazendo um churrasco no meu prédio de comemoração do meu aniversário, então tinha uma galera assim, eh, e na época eu estava casado, a minha esposa é enfermeira,
começou a trabalhar mais do que trabalhava até antes, e meu consultório foi para o chinelo, e eu ganhei a missão de ser fiscal de aula online dos meus filhos em casa, né. A pior missão do planeta, assim. A mais desafiadora. Meu filho estava com o computador aberto, e eu chegava e ele fazia isso, entendeu. E tava assim, quando eu via era uma tela da aula, uma tela de jogo e um vídeo do YouTube ensinando o jogo. Tutorial. Então, cara, bom, mas então eu tinha um tempo ocioso em casa, muito grande, assim. E aí, tá lá, eu olho no celular, abri uma conta no YouTube no dia 29 de abril de 2020. E aí eu comecei a divulgar vídeo no Instagram e no YouTube. No Instagram e no YouTube. Hoje eu tenho quase 2.700.000 views, assim, 1.000 views no YouTube, e eu acho que por conta de ser um tema tão específico que eu falo, o YouTube é a minha melhor ferramenta de captação de pacientes, assim. Mais do que o Instagram, que eu dedico muito mais energia, assim. Mas é porque eu me divirto, entendeu? Tem um monte de gente que não gosta de aparecer no digital, que muito menos tem paciência para mexer, ficar Uhum. vendo, respondendo e etcétera. Isso é uma coisa que eu faço 100%, assim, 100%. Ou seja, se alguém Todas te as mandar uma perguntas mensagem no direct, vai ser o Luciano que vai responder, não vai ser robô, não vai ser não, às vezes eu dou uma disfarçada, porque dependendo do jeito que pergunta. E esse pessoal que pergunta ou que interage contigo, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, acredito que nesse público também deve ter colegas, Muitos, médicos, muitos. que aquela famosa pergunta, uma dúvida, aquela pessoa: "Como é que tu fez isso?", não é nem sobre o conteúdo, é: "Como é que tu tá fazendo isso no YouTube? Eu também quero ir para esse lugar". Pouco, sabia? Emendando naquela pergunta sobre o que o pessoal falava, aí quando eu comecei a fazer um pouco mais de barulho, "Ah, blogueiro, não sei o quê, Ah, eu tá-tá-tá". sabia, sempre vem um que diz: "Agora Sim, agora agora virou mas blogueiro". mas é que quem falou isso eram meus amigos de verdade, da mesma subespecialidade, inclusive. E não é que eles estavam dando risadinha, fazendo uma Estava brincadeira de tirando verdade. sarro, não Ele pra falou: pra "Cara, eu não diminuir, consigo", não é pra não não pra era pra diminuir. diminuir. E, cara, não tenho as manhas de fazer essas coisas, não tenho energia, não tenho tempo, não tenho e muitos deles hoje contrataram empresas que estão fazendo para eles, entendeu. Então, eu acho que é um movimento. Gosto de brincar o seguinte, eu escutei frases ao longo da minha vida que foram muito importantes, assim, e e e gosto sempre de atualizar e adicionar. E a frase que eu adicionei é a respeito disso, que é assim, ó: "Estude muito, trabalhe muito, faça sempre o que for melhor para o seu paciente, controle a ansiedade". Eu diria a última, é falar assim, ó: "Faça os outros saberem o que você faz bem". Perfeito. Porque você precisa estudar, porque você precisa saber. Você precisa trabalhar, meu, porque a experiência é que te traz excelência. Ah, ansiedade, cara, é é foda. É, Desculpa a é o mal é do nosso assim, tempo e ela hoje em dia, então, as pessoas estão muito imediatistas, assim, né. Então, alguns anos atrás, eu fiquei sabendo a notícia de que somente 30% dos alunos da Faculdade de Medicina da USP prestaram residência no HC. Assim, na minha época era 100%, se pudesse eu prestava 2 vezes pra entendeu. Mas por quê? Porque tem um zilhão de pós-graduações de final de semana, porque dão um resultado mais rápido, com menos esforço. Então as pessoas estão menos qualificadas e querendo que o negócio resolva para ontem. E não é assim, né. não é assim. Então, essa parte de controlar a ansiedade, eu acho que beira nisso, porque cada pessoa tem a sua velocidade, isso é natural,
Então, um cara tem uma ideia mais brilhante, um caminho mais curto e conseguiu deslanchar mais rápido fazendo a mesma coisa que você, mas ele tem um outro caminho. Ele não tem a mesma história que você. Então, o background dele é diferente, então ele tem outro caminho. Às vezes o seu é mais lento, mas ele tá lá, não para, vai. Ele precisa, entender que, meu, vai chegar a minha hora se eu estiver estudando bastante, se eu trabalhar direitinho, se eu fizer o que é melhor para o paciente, porque isso é obrigatório, assim. Não tá muito claro isso para todo mundo também. E aí a gente entra num ponto bem delicado, que é a questão da ética, né, que hoje a gente vê não só na medicina, em várias áreas, né, a gente vê muita questão da ética, o quanto às vezes, né, só um desviozinho aqui, né, e perde o objetivo final, que é o que eu sempre digo, o objetivo final é o paciente. Ele tem que se sentir bem, né, é ele o nosso objetivo, nada além. Óbvio que o nosso faturamento, o nosso o resultado é importante, mas antes disso vem é como eu sempre digo, né, primeiro vem o propósito e depois vem o resultado financeiro, enfim, a gente nunca pode inverter essa ordem, né. Então isso acho que é importante a gente poder falar um pouco sobre isso, né, porque eu acho que a medicina tem mudado muito do tempo que você fez a residência para agora, né, o que que você percebe, assim, que tem mudado? Esses cabelos brancos não meto. Faz um tempinho. Eu terminei a residência em janeiro de 2010 e eu acho que muitas coisas mudaram, assim. O regime da residência da neurocirurgia é muito pesado, assim, muito pesado. Então, ele deu uma amaciada? Deu. Tá leve? Não, tá longe, mas Uhum. deu uma amaciada? Deu. Mas a postura das pessoas, Comportamento, a né. gente tinha gana de fazer mais, fazer melhor. Então eu falo assim: "Cara, já deu a minha hora, hoje eu tenho pós-plantão, hoje". Isso em especialidade clínica, então, nossa, especialidade cirúrgica o cara quer fazer, não. Especialidade clínica tem horário. Tem meio matriarcal, assim, meio materno a especialidade clínica, e meio hierárquico, patriarcal, assim, a especialidade cirúrgica, né. Uhum. Eh, então, são comportamentos diferentes, expectativas diferentes, mas além disso, essa questão do imediatismo também, mudou, né. Então não só a postura em relação à iniciativa para o trabalho, ao compromisso com o serviço, mas essa outra parte E também, né. pegando um gancho, assim, com isso que você está trazendo, né, porque, como eu disse no início, a neurocirurgia é uma área muito complexa, é uma área muito desafiadora, eu acho que é uma das mais complexas dentro da medicina. E durante toda a tua trajetória, assim, que você sempre foi um estudioso, sempre buscou saber mais, você pensou em desistir? Cara, no meio da residência, eu passei um perrengue muito difícil quando eu passei no estágio de neurocirurgia pediátrica. Eu gosto muito de criança, mas eu não lido muito bem com criança doente, sabe. Imagina, tumor do tronco encefálico, aquilo é inoperável, você sabe a evolução. Então eu sofri um monte, assim. Eu me afastei durante 2 meses da residência por causa disso daí. Mas nunca foi sobre desistir, era só Uhum, porque aquilo não me fez bem, entendeu. uhum, Mas tirando isso, na verdade é assim, eu escolhi eu queria fazer neurocirurgia antes de entrar na faculdade de medicina, e aí a faculdade de medicina era uma etapa para chegar na neurocirurgia, né. E aí, ao longo da faculdade, recebi muitos conselhos: "Nossa, você tem certeza? Você tá louco? Você já viu como é a vida dos cara?" E como que se decidiu? Como é que foi essa decisão? "Quero me tornar um neurocirurgião"? É que assim, as neurociências, né, e as maravilhas do cérebro, o mistério, cara, isso puta, é infinito de incrível, né. Então, é o desafio, eu sou movido a desafios. Então esse é o desafio de entender essa coisa complexa que é o cérebro e o funcionamento. E até então, nessa época, para mim, neurocirurgia era a cirurgia do cérebro.
ponto. E eu sempre gostei muito de coisas que fossem de habilidade manual, de fazer, de montar, de desenvolver, de desenrolar, nem que fosse desmontar para montar de novo, o que fosse. E aí foi uma ideia de juntar as 2 coisas e fazer aí eu pensei: "Pô, legal, hein". E aí, à medida que você gosta da ideia, você pesquisa mais, você entende mais, né. Meu, teve uma coincidência muito grande, assim, quando eu estava no segundo ano do colégio, do ensino médio, na época a gente falava assim do colegial, né. Eh, no prédio da minha avó em Franca, que eu falei, né, que meu pai é do interior de São Paulo, morava um neurocirurgião, que tinha se mudado, mas chegou o periódico lá, Neurosurgery, e ficou lá. Então, periódico da um volume da Neurosurgery, eu falei: "Cara, isso daqui não é normal, né". Não é normal no sentido, né, isso aqui não caiu na minha mão do Do nada. nada. Era engraçado esse prédio da minha avó, que em Franca também tem uma tradição enorme de basquete, né, então tinha uns americanos, moravam os caras não passavam pela porta, assim, de enormes que eram, né. Mas aí foi assim, E esse foi o eu primeiro contato que você teve que tu pensou: "Gostei disso aqui", ou tu já pensava eu nisso quando pensava era antes, sinal Porque do isso acionou. é, e aí foi aí que eu simpatizei pela ideia, e aí prestei vestibular para medicina, e aí durante a medicina todo mundo falava: "Não, meu, pensa bem, não sei o quê". Então eu passei a faculdade inteira pensando de coração aberto a respeito de outras possibilidades, e gostei da psiquiatria, gostei muito da ginecologia, obstetrícia, que é um milagre, né, é incrível. E mas desde o final do segundo ano da faculdade, entrei na liga de neurocirurgia e aquilo era uma alimentação contínua de de incentivos, desafios. desafios, de contato com a especialidade, de forma que tem muita gente que fala: "Não, idealiza algo", e não conhece como é na prática. Então, entra na residência e já houve muita desistência de residentes da neurocirurgia, porque achava que era uma coisa, chega lá, sabugaço, É. eh, e não. Então eu já sabia como era, a gente fazia plantões com os residentes, então entendia o circuito, ia para as reuniões onde rolava E uma coisa que eu te pergunto, dentro dessa jornada, né, porque como tu disse, eu queria neurocirurgia, a medicina era um caminho, é, né, e geralmente para quem é da medicina ou até para quem não é, no caso nós aqui que não somos da área, geralmente tem essa visão de fora que a neuro, né, ou neuro falando assim já um termo mais reduzido, o neuro geralmente é o numa escala sei lá, de nível, é o cara que está no maior é o profissional que atinge o maior nível na medicina, uma visão de fora, né, uma visão de fora. uhum. E com certeza, pelo que tu me falou, e que tu tá falando agora aqui, tu viveu muitos desafios, principalmente do ponto de vista de estudos, né, de buscar conhecimentos, mas se tu pudesse falar hoje de qual foram as principais habilidades que tu desenvolveu, e não são habilidades técnicas, e que essas habilidades hoje tu olha e diz assim: "Sem elas eu também não chegaria onde eu cheguei". Qual foram essas habilidades? Porque às vezes quando a gente fala nós conhecemos atendemos muitos médicos, às vezes a pessoa fala: "Ah, é uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado". Mas existem outras habilidades que você não aprende no mundo acadêmico, e que com certeza elas são tão importantes quanto para te levar para essa jornada onde tu chegou. Então, qual seriam essas habilidades? Se tu pudesse listar pelo menos 3 habilidades que tu diz assim: "Elas foram cruciais para eu me manter e para chegar onde eu cheguei hoje". Excelente pergunta. Eu vou falar só um parênteses a respeito dessa sensação de posição que eu sei que existe, eu sei que tem gente que se apoia em cima disso, e eu não gosto. Eu disse que ele é diferenciado. Sabe por quê? Se eu tiver uma unha encravada que precisa de um procedimento, quem vai tratar é o neurocirurgião, ou é o podólogo, ou é o cirurgião geral, ou é o dermato, que eu sei que a gente fazia isso na dermato, entendeu?
Então, não curto muito essas diferenciações, Essas vaidades, né? essas vaidades, não gosto e nunca gostei. E meus colegas de trabalho, quando eram de outras especialidades, falavam assim: "Cara, você não eu gosto de você é um cara diferente, nem parece neurocirurgião". Nem parece. Então, eu não gosto mesmo dessa imagem. Eu entendo que provavelmente é a residência mais sacrificante, é a especialidade com uma abrangência de conhecimentos infinita, é de uma, assim, de uma delicadeza enorme, infinita, porque, o que a Bruna falou, né, 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, pode fazer muita diferença. Eh, então é uma área vital muito grande e talvez daí tenha essa sensação de cara, esse cara tem o poder de tirar das trevas ou de jogar para lá, né, então, eh, É uma eu entendo essa responsabilidade, eu acho que a responsabilidade muito grande. responsabilidade E aí eu acho mesmo que a gente carrega isso forte e uma das qualidades que a gente precisa desenvolver é força para aguentar, força para carregar, né, essa responsabilidade, porque é grande mesmo. A gente cuida de paciente muito grave, ou a gente cuida de coisa muito ruim e limitante, né, então precisa extravasar em algum lugar, porque é forte, né. Eu acho que uma outra qualidade que, não é ensinado, e eu fui perceber um pouco tarde na minha carreira, digamos assim, o bom relacionamento com os seus pares de especialidade. Porque enquanto eu estava na residência, eu não sou um cara que inicia a briga, mas eu sou meio reativo, assim, então não fiz, assim, grandes amizades na residência, hoje são meus amigos e tal, mas é um amadurecimento também, que é, então, networking, né. Então e não só o networking com outros colegas, porque acaba que você faz mesmo, mas o networking interno, porque isso faz diferença nos seus acessos, até como eles te encaminham, como eles trocam a ideia, quem vai ser na cabeça deles a pessoa que pode ser um suporte e assim por diante, né. Na residência eu queria ser o cara que aprendia muito, que fazia o que o paciente precisava e acabou, entendeu. E não é só isso, né, então essa essa relação interpessoal é importante, interdisciplinar também, porque como a gente via pacientes do hospital inteiro, a gente acabava tendo relação com todas as outras especialidades, né, nas interconsultas e tal. E aí a relação com os outros colegas era sempre muito boa, com a equipe da enfermagem, da reabilitação, do não sei o quê. Eu gosto dessa proximidade de pessoa com a pessoa, né, eu acho que, eh, essa é uma das minhas características. E a terceira, eu tinha pensado e estava aqui na ponta da língua, mas pegando um vou gancho lembrar depois. aí, que você fala, né, da questão da interdisciplinaridade, a gente volta para aquele assunto que a gente estava falando antes, né, do paciente ser o nosso foco. E eu vejo, por exemplo, eu amo trabalhar com alguns psiquiatras Lembrei. exatamente por isso, porque juntos a gente está olhando para o paciente, a gente não está competindo: "Ah, mas, eu sou psicóloga, então ele está bem por", não, não é sobre isso, é sobre como que eu e você podemos unir as nossas forças para que o nosso paciente fique melhor, num tempo menor. Como que a gente pode colocar o meu potencial com o teu potencial para que a gente possa melhorar a qualidade de vida desse paciente, né, eu acho que vai muito por esse lugar. Soma, né, É a soma, soma. exatamente. Nós não estamos competindo, estamos somando, Exatamente. né. Eu apresentei uma aula lá em Gramado, falando sobre a importância dos exames complementares na cirurgia dos nervos periféricos, e era num pré-congresso sobre
exames complementares. Então na plateia só tinha os caras que faziam os exames complementares. Eu falei: "Ó, eu não tô aqui para falar para vocês que esse exame faz é assim, então os especialistas são vocês. Mas quero dizer coisas que vocês podem, se estão vendo, mas não está escrito, escreverem, ou de repente se atentarem para isso, e porque isso vai fazer diferença aqui, 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 aqui. Eu aprendo, você aprende, e quem mais ganha é o doente." Hum, Então, é soma mesmo, né? Quando a gente tem exatamente. aquilo que foi de acesso, quando você tem acesso, é um horizonte pela frente, né? Sim. Então a terceira dica que eu ia dizer a respeito de do caminho, digamos assim, é eu posso dizer que eu me aprimorei na habilidade de fazer leitura de pessoas. Uau! Então, hã, abro a porta do consultório e vou lá na cadeira chamar o paciente, e eu já começo a ler a pessoa dali, assim. E eu não sei muito explicar isso, porque isso não é uma coisa que você treina, que você estuda, que você vai treinando, você vai aprimorando, que você vai entendendo, você vai errando e acertando, e aí você ajusta, e então talvez isso seja o que mais faz diferença. Pessoas, né. E no fim a gente está lidando com pessoas o tempo inteiro. Hospedeiro. Entender de pessoas é Eu queria ter esse para as pessoas que são as mais próximas de mim, porque essas são as que mais sofrem as patadas que eu dou. São Não é louco, né? é doido isso. Que as pessoas mais próximas, as que a gente mais ama, é que a gente tem liberdade de soltar aquela faísca de bom, Sim, sim. E é assim, em qualquer lugar do mundo é assim. É. Bruna que é psicóloga. E eu vou trazer uma pergunta aqui um pouco diferente, tá? Geralmente a gente fala não, é fato, né? O médico, entre tudo que ele faz, o foco dele também é salvar vidas. E eu não tenho dúvida que durante toda essa jornada, tu já transformou muitas vidas e salvou muitas vidas. Só que agora eu vou fazer um fluxo invertido, né? Já aconteceu e obviamente tu, enfim, a tua jornada já é longa, já aconteceu algum caso de que algum paciente salvou a tua vida? Sempre, todos os dias. Algum caso específico que tu queira citar aqui que tu diz: "Vários, mas esse caso aqui foi marcante pra mim"? Não, tem uma história muito marcante, desse mesmo estágio de neurocirurgia pediátrica, que eu estava cuidando de um bebê que piorava, piorava, e eu via todo dia, não se fosse, sabe, ele machucava, eu queria fazer. E a mãe todo dia estava lá sentada no berço do lado. O moleque estava quase partindo, assim, e a mãe me dá um presente, assim, ó, uma toalha bordada, doutor Luciano, não sei o que. Cara, mas tá bem que você tá me dando presente, não sei. Olha, isso foi foda. Tem que naquela época, isso quebrou minhas pernas. É quase como eu não consigo, não tem muito que eu possa fazer. E aí, às vezes, Dói. não é sobre resultado, às vezes é sobre a mão, é sobre atenção, acolhimento, cuidado. A Eu acho que o que traz paz também, e o presente talvez daquela mãe era de dizer assim: "Eu tô vendo que tu tá fazendo tudo o que tu pode fazer. Obrigada por fazer tudo o que tu pode fazer". Mas, sou um cara extremamente exigente, extremamente exigente, e eu sou exigente com tudo, mas principalmente comigo mesmo. Entende que aí você não aceita, né, que se o seu resultado não tá bom, você não aceita aquilo, cara. Não é foda? Tem coisas que estão fora do nosso controle humano, É. né. E como é que hoje tu lida com isso?
considerando isso que tu acabou de falar, né, que você é uma pessoa extremamente exigente consigo mesmo. É, Como é que tu criou, porque eu acredito que sabendo quem tu é, né, se autoconhecendo, sim, tu sabendo que isso é algo que pode, querendo ou não, impactar na tua atividade, sim. o que que tu faz hoje? Porque provavelmente, quando a gente fala do teu caso, a gente sabe que tem outros casos que estão hoje vendo a gente, que também estão nessa mesma situação, que olham talvez para o que tu falou e falam assim: "Caramba, eu sou assim, eu também me exijo demais". E com certeza nessa jornada tu criou alguns mecanismos para tentar pelo menos amenizar o peso disso, né. E qual seriam esses mecanismos, esses meios hoje que tu tem criado ou trabalhado para tentar amenizar isso? O principal é a busca pela excelência. E se alguma coisa complicar, hoje eu ainda vou sofrer, porque cara, eu me dedico, eu faço o meu melhor, que é para ser o melhor que poderia ser. Então, busca pela excelência, assim. Então, é óbvio, cada vez você vai fazendo mais, você vai ficando melhor. Você Isso que eu ia não é perguntar, tu acha que excelência é talento ou é repetição? eu acho que é esforço, eu acho que é esforço. Mas, se você pegar alguém sem talento, e comparar com alguém com talento fazendo o mesmo esforço, Uhum. são estratificações, né. Porque o talentoso sem esforço É, às vezes é ego, né. O talentoso que não se esforça, ele fala: "Mas eu já tenho talento, eu não preciso me esforçar". E aí? Inclusive é um livro, né, inclusive é um livro chamado Garra, da Angela Duckworth, que ela fala muito sobre isso, né, do, eh, o esforço só vence o talento quando o talento não se esforça. esforço. Isso. Então ela fala muito isso nesse livro, e no teu caso, a gente percebe de cara conversando contigo, vendo a tua jornada, vendo a tuas redes sociais, a tua comunicação, que tu é justamente essa pessoa, que busca constantemente a excelência. Mas como é que tu reage quando ela não acontece do jeito que tu imaginava? Puxa, fico chateado, cara. É que conforme eu fui fazendo escolhas ao longo do caminho, eu fui restringindo o que eu faço, né. Então para mim estava claro que terminando a residência, neurocirurgia pediátrica não fazia parte da minha vida, ponto. Opero bebês com lesão de plexo braquial? Opero vários. Mas o bebê com lesão do plexo braquial é aquele bebê gordinho, saudável, grande e talvez até por ser grande que lesou o plexo, entendeu? Então, isso não é uma criança doente, isso é uma criança que tem uma lesão de nervo e eu posso ajudar. Entendeu? Entendi. É completamente diferente. Entendi outro contexto. E quando eu fazia muita neurocirurgia vascular, de aneurismas e etcétera, eu sou muito caprichoso, assim. Eu tenho muito bons resultados. E quando não tive, foi foda mesmo, eu sofri junto. E não consigo evitar isso. Eu não tenho mecanismo de evitar a frustração nesse sentido, de que eu possa ter, mesmo querendo fazer o bem, ter prejudicado alguém. Sim. E nessa jornada, né, agora eu vou falar um pouco do ser humano, eu vou tirar um pouco o médico, né, vou falar um pouco do ser humano. É, A jornada de um médico, a gente sabe que algo é algo extremamente desafiador, principalmente quando está naquele período da residência, né, que tem que abrir mão de tudo e de todos, né, mas a gente sabe que esse médico ele tem uma família, a gente sabe que esse médico ele tem uma vida particular, ele tem uma vida relacional, né, uma vida social. Qual foi o nesse período mais crítico, eu acredito que seja o período da residência, como é que tu conseguiu, o que que como foi conciliar? Porque eu acho que a maioria dos médicos passa por isso. Como foi conciliar a vida pessoal com a vida profissional, sendo um cara que busca excelência e que tem alto nível de cobrança? Como foi tentar "Não, mas eu quero performar aqui também em casa, mas eu quero performar aqui". O que que tu como é que tu fez? Como é que tu manejou isso daí? cara, não tem manual de instrução, né. É vivendo. Então, eu ainda estava na residência quando meu filho nasceu, meu filho mais velho. Tudo o que eu queria era terminar meu trabalho para chegar mais cedo em casa.
que eu queria estar com ele. Ele me fez trabalhar mais também, porque aí, por conta das contas pegando, sabe aquele problema da porta que entra uns boletos assim? É, então eu passei a trabalhar, dar mais plantão, né? Mas o tempo que eu podia, eu queria estar em casa, né? E aí, isso exige compreensão e paciência de quem tá com você, né? Assim, ó, isso aqui é momentâneo, tem um propósito maior e daqui a pouco melhora. Então, isso aí, paciência, companheirismo, É parceria. desafiador, é desafiador. A gente tá com um papo maravilhoso, podia ficar o dia todo aqui, mas a gente precisa se encaminhar. Mas antes eu queria que tu pudesse falar um pouquinho para quem está nos escutando, né, médicos que estão talvez na residência, médicos que já estão aí na sua jornada, independente de ser da mesma área que você ou não. O que que diferencia, né, um médico tecnicamente muito bom de um médico inesquecível? Uau! Ah, acho que o mais importante é não se esquecer do básico, que é você estar cuidando de alguém. Então, é legal, vou me estender rapidinho, tá um pouco, Com certeza. Fica à vontade. para desenrolar uma ideia a respeito de básico. Boa. Porque hoje em dia tá muito difícil, isso é em qualquer área. Fala assim: "Não, tô na média". Só que essa média é muito ruim. Essa média é abaixo do básico. Então, quando você faz o básico, você já virou diferenciação. Você faz o básico, que é o mínimo, e isso já é diferenciação, porque as pessoas, a média, tá fazendo menos do que o mínimo, menos do que o básico. E quando você pensa em excelência, aí você abriu um navio, assim, de infinito de distância, um oceano infinito de distância de quem tá na média. Então eu acho que, busca a excelência. Você vai alcançar? Não sei, mas busca, Uhum. sem se esquecer do que é o básico. Então, E o que seria o básico para ti, na tua opinião? isso, você estudar bastante, trabalhar bastante, cuidar, fazer o que é melhor para o seu paciente, controla a sua ansiedade, mostra para os outros o que você faz bem. Não sai mostrando o que você não sabe fazer, ou que você aprendeu no fim de semana, bota a roupa linda, maravilhosa, cheia de grife, não sei o que, blá-blá-blá, mas lá no meio é uma casca só e não tem conteúdo e não faz o básico. As Uhum. pessoas estão muito preocupadas em resultado rápido, montando uma casca sem o recheio, sem o conteúdo. Perfeito. Isso é fazer menos que o básico. E que conselho Não final se sustenta, né? Não se não se sustenta. sustenta, não se sustenta, com certeza. E que conselho final tu daria para os nossos ouvintes aí? Ah, acho assim, se for possível, trabalhe com o que você escolheu trabalhar, trabalhe com o que você gosta de fazer, que isso ajude muita gente, e aí você vai ter todo o retorno que você precisa, que seja financeiro, que seja realização, que seja satisfação, que seja Perfeito, propósito primeiro e depois o resultado. alimento para o futuro, entendeu? E aproveitando aqui essa parte final aqui do nosso encontro de hoje, né, desse episódio de hoje, compartilha também com as pessoas que estão vendo a gente hoje, as tuas redes sociais, os canais que hoje tu tem mais desenvolvido aí conteúdos, ajudado muitas pessoas, que a gente já tem conhecido aqui a Bruna, mas fala pro pessoal aí as tuas redes sociais. Legal. Bom, no Instagram é meio complicado, mas assim, @neurocirurgia.nervos.plexo. Mas se der na busca lá, Luciano Foroni, acha o meu perfil. E no YouTube, Dr. Luciano Foroni, neurocirurgião. Obrigado pela oportunidade. É isso, maravilhoso. Muito obrigada, o nosso papo foi sensacional, amei
Tenho certeza que tem papo aqui para mais uns 10 podcasts, né? E para você que está aí nos ouvindo, nos escutando, não deixe de clicar, de nos seguir, de clicar nos sininhos ali para receber todas as informações, que em breve nós teremos mais outro episódio aqui no Construindo o Inevitável. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.